a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui para falar sobre o curso de Design, Marketing e Moda. Comigo tenho a professora Maria Graças e a aluna Raquel Santos. Pedia para começar que se apresentassem, se calhar podemos começar pela professora. Antes de mais, obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou convosco para falar do curso de Design e Marketing de Moda De moda. e espero que a minha presença ajude a esclarecer algumas dúvidas ou algumas questões que, que ainda existam sobre o curso, não é? Ele já vai com muitos anos, mas mesmo assim. Meu nome é Raquel Santos, eu estou no segundo ano de licenciatura de Design e Marketing de Moda e estou no departamento de Marketing na Epic Junior. Pronto, começava se calhar com uma pergunta pronto, mais geral também para falar. Começamos aqui a discussão sobre o curso, que é, torna o curso de Design e Marketing de Moda, agora sim está correto? Marketing de moda, De moda, de moda, tão relevante no mercado atual. reparem, a moda é um negócio extraordinariamente importante, como qualquer não, nós em Portugal estamos um bocadinho atrasados em relação aos países mais desenvolvidos da Europa, não da Europa de Leste, mas da Europa Ocidental, e poucos cursos ainda há. Surgiram mais três nos últimos 3 anos, mas mesmo assim continuamos com um baixo número de cursos superiores de moda. Portanto, quando o curso surge em 2005, portanto já vai com 20 anos, uma belíssima idade, faz este ano 20 anos de existência. E o facto é que surgiu para colmatar uma brecha que havia no mercado em design de moda, que tinha que ter, nós tínhamos o curso de Lisboa, que era dominantemente orientado para a moda enquanto arte conceptual, design, não é propriamente design, mas digamos uma moda mais criativa, não é? Depois tínhamos duas escolas, que era a UBI, a Universidade da Beira Interior e o Politécnico de Castelo Branco, que em 2003 também abriram cursos de moda, em que havia um balanço entre a parte produtiva e a parte criativa, mas claramente orientado para o mercado numa lógica de marcas, porque ao fim e ao cabo nós vivemos num mundo de marcas, não é? Basta olhar para todos nós, estamos cheios de marcas por todo lado. E o tipo de criação, o tipo de moda, o tipo de concepção e de planeamento até de produção para produtos de grande mercado, eventos de criatividade pura. Portanto, havia um conflito muito grande, era latente o conflito permanente entre os criadores e as empresas, sobretudo as empresas industriais. Enfim, e o nosso curso foi planeado precisamente para responder a essa necessidade que havia no mercado, que era de criar um curso para design de moda mesmo, não para criação de moda de mercado de artístico, digamos assim, embora, claro, tenha todas as componentes necessárias de criatividade e de capacidade de criar conceito, tudo quanto se queira, mas sem esquecer a parte de produção, sem esquecer a parte de comercialização, de forma a podermos trazer produtos de moda ao mercado que possam satisfazer os públicos-alvo a preços o mais adequados possíveis e dentro dos conceitos das marcas. Portanto, este curso foi bastante original, não há ainda nenhum que tenha exatamente as mesmas características, o que é bom. É importante é termos cursos que correspondam a necessidades e que sejam diferenciados, não é? Sim. Não é isto que o marketing nos diz. Portanto, foi essa a razão pela qual isto aconteceu. Foi muito bem sucedido e julgo precisamente por causa disso. E suponho que até hoje continua a ter o seu lugar e vai continuar a ter. Concordo com tudo o que a professora disse, acho que não tem assim muito mais a acrescentar, uma resposta bem completa. Eu acho que é exatamente isso, o curso, lembrei-me também do curso de Lisboa e da Covilhã, não tenho tanta noção sobre o de Castelo Branco, mas é essa a diferença que eu vejo que nos destaca no mercado, é que é mesmo um curso muito mais técnico e que, pronto, é muito mais direcionado para a produção das peças em específico e não tanto a parte artística e conceptual que a professora falou, e então não tenho muito mais a acrescentar. Eu gostaria de acrescentar aqui qualquer coisa. Apesar de sermos um curso mais orientado
para a moda de mercados mais largos, não é? Portanto, marcas como a Zara, como a Max Mara, ou, por exemplo, a Tifosi, a Salsa, a Parfois, temos muitos alunos na Parfois, ex-alunos, não é? Portanto, graduados na Parfois, e ao nível das marcas, importa que tenham moda, importa que sejam atuais, importa que tenham qualidade, mas são marcas para, não para elites, não, são marcas para mercados relativamente grandes. E, obviamente, aí é que entra a parte técnica, não é na parte criativa, da concepção do modelo, do conceito, etc., mas na parte depois de ser capaz de lidar bem com os materiais, com os sistemas de produção, com todo o caderno de encargos e de custos, que faz com que os produtos possam ser acessíveis. Mas atenção, isso é uma parte técnica, por exemplo, os cursos da Covilhã também têm, óbvio, não estejam também nascido na escola de engenharia. Mas a parte criativa é extremamente importante também, sobretudo quando qualquer marca tem que ter produtos altamente criativos que chamem a atenção, que criem, que consigam traduzir o conceito da coleção e da marca e que de algum modo marquem a diferenciação da marca no mercado. E aí nós também conseguimos responder. O curso de Design e Marketing de Moda também consegue responder, permitindo, facilitando, impulsionando também um determinado nível de criatividade. Pessoalmente, julgo que a parte técnica é importante, mas não pode ser esmagadora, digamos assim, porque a parte do design é que vai, de algum modo, ser capaz de responder àquilo que é importante para a resposta positiva no mercado. Continuando agora a explorar um bocadinho o curso, a professora já fez questão de falar aqui mesmo da sua gênese, desenvolvimento. Fazer uma pergunta aqui à Raquel, que era para perguntar-te qual foi o projeto ou a cadeira que mais te marcou até agora. Isso é boa. Cadeira, acho que não tem em cima que me marcou, no sentido muito positivo de projeto. Eu acho que o projeto que me mais marcou até agora foi um que fiz em design têxtil, que é basicamente a cadeira onde nós fazemos o design não de uma peça em específico, mas de malhas e tecidos, pronto, e vai da parte técnica de perceber a maneira como os tecidos são feitos e as malhas diferentes, maneiras diferentes de fazer, até pronto, aos desenhos e às cores e tudo mais. E acho que foi o projeto que marcou mais porque até agora o curso sinto que tem limitado muito os temas e eu acho que o nosso curso nos dá muita liberdade na parte de criar os nossos próprios conceitos, tipo, eles dão-nos um conceito e dizem, pronto, agora tens de fazer o projeto em volta e tudo bem, até porque acho que o mundo vai funcionar bastante assim muitas vezes, um cliente dá um tema, um conceito, etc. e nós temos de fazer consoante isso, mas nesse projeto tive a liberdade de poder ser eu a escolher o meu tema e escolhi um tema que para mim é muito pessoal e são coisas que eu gosto, então consegui estar muito mais envolvida e estar muito mais motivada no todo o processo criativo e assim, pronto, eu acho que às vezes falta um bocado isso no curso, que é a liberdade para nós termos as nossas escolhas, termos os nossos temas, os nossos conceitos e daí eu acho que foi o que me marcou mais, foi por causa disso. E professora, como é que integram aqui, pronto, estas realidades do mercado de trabalho nas vocês que lecionam? Como é que Ora bem, isso fica esta parte prática do mercado de trabalho? não vamos. Realmente é uma falha que todos os cursos com 3 anos e que têm uma componente prática muito forte, torna-se muito complicado porque não temos grande abertura, não é? As empresas também não têm muita abertura para fazer pequenos momentos dentro das empresas, porque no fundo acabam por ser disruptivos. Estágio não dá. É muito pouco. Um estágio menos 6 meses é complicado, não é suficiente. 2, 3 meses no mínimo dos mínimos. E isso, mesmo assim, continuo a dizer, não é suficiente. Julgo que essa parte deveria, na minha opinião, e nós estamos a tentar fazer isso, é reservar isso para a parte de especialização no mestrado. Não é?
Quando as pessoas escolhem mesmo uma área ou querem desenvolver as suas competências específicas, e aí sim há lugar para que os alunos, se assim o quiserem, consigam estágios em gabinetes de design, em empresas, em áreas particulares. Por exemplo, aquilo que falou há pouco é design têxtil, não é? E há design têxtil, design de acessórios, design de vestuário propriamente dito, que de facto integra as coleções de moda e que há lugar efetivamente para que se possa fazer estágios. Não é? Já tivemos vários exemplos, vários projetos que foram desenvolvidos em empresas de calçado, em empresas de acessórios, em empresas de têxteis, em empresas de vestuário. Portanto, isso julgo que sim, seria extremamente importante. Mas é importante também pensar que, em primeiro lugar, o aluno tem que querer enverdar por essa via e depois os temas, os projetos, os temas de projetos e toda a relação tem que ser feita naquela parte em que o aluno vai fazer o seu próprio projeto, não é? Que é vulgarmente dissertação. Não é? Mas a dissertação, lembro que, segundo Bolonha, pode ser sempre feita em três perspectivas. Pode ser teórica, não é? Uma monografia, pode ser um projeto e pode ser um estágio. Não é? Portanto, aí é o aluno que vai, de algum modo, dizer qual é a sua vontade. Não é? Se prefere um trabalho mais ligado à indústria, às empresas, se prefere um trabalho mais teórico ou se prefere um trabalho de projeto pessoal. Portanto, isso aí julgo que é uma boa solução, no meu entender. Porquê? Porque o curso de Design e Marketing de Moda, como qualquer curso de moda, mas este em particular, não tem como saída apenas a criação de moda. Portanto, os alunos podem optar, por exemplo, por funções comerciais em lojas. Podem optar por áreas de design, como por exemplo o window design, portanto o trabalho nas lojas, o espaço das lojas. Podem optar por ser professores, podem optar por ser criadores, podem optar por tanta coisa que realmente um estágio rígido dentro de uma empresa com um determinado figurino, como acontecia, por exemplo, como acontece nos cursos de engenharia, é um bocadinho limitativo, que as nossas saídas são muito mais amplas. Portanto, é muito mais complicado. Bem, aproveito que a professora já começou aqui a falar pronto, do próximo tema aqui do episódio, são as oportunidades académicas e profissionais. E pronto, tenho aqui uma pergunta que era: como é que o curso está a preparar estes alunos para o grande desafio que é a digitalização e sustentabilidade na indústria da moda? Não mistura as duas coisas. São coisas Sustentabilidade é uma diferentes? coisa, o mundo digital é outra. O mundo digital, se quer que lhe diga, para a vossa geração, é quase espontâneo, não é? O que é que nós temos que fazer, e estamos a fazer, é criar, alterar algumas disciplinas, algumas áreas, no sentido de entrarmos no marketing digital, na internet, aliás, os recursos a programas para desenho, para apresentação, etc., têm vindo a ser utilizados desde sempre. 2005 já não era propriamente uma fase ausente de digitalização e de tecnologias, não é? Da comunicação. Portanto, isso sempre foi usado. Aprofundar as coisas, por exemplo, a nível do ambiente digital de comunicação, de criação, de produção, tem um problema só, no meu entender, que é o problema do acesso aos programas, que é um bocadinho mais complicado, não só pela variedade que existe, como os custos das licenças, não é? E julgo que isso é o que neste momento está a trazer problemas a nós e a toda a gente, porque repare, nós aqui estamos com um problema que eu não sei, acho que a escola não pode resolver sozinha. Por exemplo, nós introduzimos um programa que é 3D, um programa capaz de fazer coisas fantásticas. Não temos para já. Tivemos, depois deixámos de ter e agora vamos lá ver como é que é. Já se arranjou outra vez um programa, mas a questão que eu coloco é: o aluno sai, continua com acesso a essas coisas para poder trabalhar? E a resposta é não. Isto é um problema grave que nós temos, que é a falta de acesso de pessoas que
durante algum tempo poderão estar sem trabalho, não é? E nós sabemos o quão necessário é para fazermos desenvolvimento de produtos e projetos e até preparar os portfólios e até continuar a criar para não perder o gosto, não é? Muitas pessoas durante algum tempo ficam assim no meio de dois mundos, não é? Nem estão na escola, nem estão no trabalho, mas precisam continuar a fazer coisas e deixam de ter acesso. Eu aí achava que, se calhar, os alunos da universidade, nomeadamente os grupos de design de moda, poderiam, sei lá, criar um ateliê próprio para os dois alunos, um espaço, eh, negociar licenças de grupo, sei lá, qualquer coisa que pudesse ajudar os ex-alunos, os alunos que saem, aos finalistas, aqueles que já são graduados, nesta fase de terra de ninguém, para não perderem as suas competências e até aumentá-las, não é? Sim. Porque ficam com um bocadinho mais de tempo livre e se calhar dá jeito. E até para criarem, começarem a fazer os seus produtos. Não se fosse tem essa vantagem. Um engenheiro civil não dá para poder estabelecer-se por conta própria. Acho que, a não ser como um técnico, como a pessoa projetista ou coisa assim. Nós não, nós podemos até em casa, não é? Ter um mini ateliê, uma mini bancada, por exemplo, fazer joias e pequenos objetos. Os sapatos é um bocado difícil, mas para outras coisas, até arranjar vestuário e fazer imensa coisa, nós podemos fazer. Quer dizer, este curso tem uma vantagem muito grande. Permite à pessoa, se quiser, criar o seu próprio posto de trabalho. Portanto, nós podemos ficar aí até independentes em relação ao nosso posto de trabalho, não é? Portanto, e há várias marcas já no mercado que começaram assim, algumas até do curso de licenciatura e de mestrado, em que as pessoas ficaram com as suas competências, criaram os seus pequenos ateliês e que estão hoje no mercado com as suas marcas, continuam com pequenos ateliês, atenção, mas estão no mercado. Não é? E não foi preciso muito para o fazer. Mas dava imenso jeito se houvesse um Tá. bocadinho mais de apoios, não é? Porque é assim um bocado difícil, num zero absoluto. E como disse muito bem, os programas hoje são a parte informática e digital é muito importante. E estamos a assistir a uma fase em que quem está a desenvolver os programas começou a exigir muito dinheiro. A fase em que a internet era gratuita, compro dois e levo um, ou melhor, compro um e levo dois ou três, agora não. Se repararmos bem, mesmo os programas mais básicos, estamos a pedir dinheiro, até o Google, não é? Ah, para nós é terrível. Sim, sim. Temos muita imagem, temos muito peso. Rapidamente as nossas caixas, as nossas Dropbox ficam cheias. Agora é só 1 euro e tal, mas depois já não é só 1 euro e tal. Se até isso é assim, os programas são cada vez mais caros. Eu própria estou a comprar programas eu e a pagá-los eu, lá está, com licenças individuais, pronto, com processor e tal, com os descontos, mas não posso transmitir isso aos meus alunos, não posso trabalhar com eles. Não pode ser assim. Não é tão também a parte quando nós temos a universidade, mas mesmo cá dentro, porque nós temos imensas dificuldades a partilhar as licenças, porque até tendo para a universidade não temos para os computadores todos. Então, na altura do projeto Design Têxtil era assim, tínhamos horários organizados, bem to meet, quantos computadores é que podiam a cada hora, e depois, para além disso, os que funcionam, porque depois falhas técnicas, tinha de estar sempre lá o engenheiro, e eu acho que a universidade, pronto, tem uma grande falha na questão dos programas, e as licenças são antigas, estive a ver que as licenças são de 2010, os programas já não fazem o que se pode fazer agora, e pronto, está a ser um bocadinho desatualizado, infelizmente. Muito. E temos, por exemplo, falhas graves a nível de bases de dados económicas. Para nós no marketing não temos realmente informação, e do ponto de vista de tendências de moda também deixamos de ter acesso aos programas. Porquê? Porque as empresas também começaram a pedir muito mais. Não é? E mesmo, por exemplo, a WGSN inicialmente, quando nós entramos e que tínhamos acesso à WGSN, nós tínhamos os insights, que é as tendências de moda em geral e depois as tendências de moda, as tendências de mercado em geral, depois as de moda em particular, faziam parte do mesmo pacote. Nós agora, se quiséssemos ter os dois, que não temos nenhum nem outro, verdade seja dita,
tínhamos que pagar o dobro, porque pedem um X por uma e outro X por outra. Era X vezes 2. Ao quadrado, era vezes 2. O que significa que as escolas também começam a ter cada vez mais dificuldade em adquirir. Ou seja, eu considero isto, sinceramente, a fase da ganância das empresas. Estamos a falar de programas que estão a ser vendidos à escala mundial. Não é propriamente um programa português para vender aqui em Portugal, não é? Portanto, eu não posso acreditar que se os preços baixassem, eles tivessem prejuízo. Eles deixavam de ter os lucros absolutamente absurdos que têm. É a minha opinião. Aproveito aqui para também falar sobre um assunto aqui nestas oportunidades, também são uma altura de crescimento, que são os programas de intercâmbio internacional. Se pudesse para elaborar, não sei se, acho que não chegaste a fazer, mas não sei se Não. estás mais ou menos por dentro do processo, se calhar a professora também, se estiver, Dentro do processo. os países têm oportunidades e saber alguns, se tivesse testemunhos, por exemplo, de amigos ou amigas que tenham feito, como é que foi o Erasmus. Pois, o Erasmus no nosso curso eu queria ir, só que nós temos um grande problema com as equivalências, tanto pronto, porque a maior parte dos países faz a organização com trimestres e nós temos semestres, e então depois para fazer a equivalência a universidade acha demasiado complicado e então ela não facilita os Erasmus. Não conheço ninguém que tenha ido, tive mais uma amiga que também tinha interesse e chegámos a ir à direção, acho que falei com todos os professores de todas as cadeiras do curso e todos disseram a mesma coisa, que pronto, é complicado. Eu logo no princípio, quando o curso começou, ao final do terceiro ano, comecei a enviar alunos. Mandam-se alunos para a Espanha e alunos para a Itália. Primeiro, temos o problema da língua. Francês, as pessoas iam fugiam dele. Francês não. A Grã-Bretanha não aceita. É muito bonito, mas vocês não ouvem ninguém dizer que foi para a Grã-Bretanha. Porque eles aceitam, desde que venha de troca. Por exemplo, eles acabam por fazer intercâmbio com a França, intercâmbio com a Itália, mas é aluno de cá, aluno lá. Isso eles aceitam. Como é evidente que não estou a ver muitos alunos britânicos a vir fazer moda para Portugal, não é? Por razões óbvias. Não, portanto, a Grã-Bretanha estava fora do PEC. Itália e Espanha, sim, gostaram muito dos nossos alunos, nós gostamos muito. Problema: 20, 20, 20 e nós 30, 30. Quer dizer, o aluno fica um trimestre e perde créditos, ou fica 2 trimestres e perde créditos na mesma, porque entretanto perdeu metade do semestre. Quer dizer, o aluno considera que a deslocação para o estrangeiro em si própria justifica que perca e que fique no ano a seguir a fazer mais uma ou duas disciplinas, ou não vai. E é isso que acontece, não vai. Em compensação, recebemos vários alunos de vários países europeus, mas lá está, em que os alunos ou não têm problemas com as trocas e preferem vir para Portugal, ou então as coisas não funcionam lá muito bem. Mas nós não podemos fazer nada aí, porque foram opções que os vários governos fizeram e as universidades fizeram. Nós mantivemos os semestres, os países de leste também. Lá está, Itália e Espanha não. Eu sei, pelo menos da minha área, sei que países como, por exemplo, a Polónia, como a Finlândia, a Suécia, isso vão mantendo o semestre. Não tinha muito bem essa noção da realidade dos trimestres. Sim. Não conseguimos fazer nada. Mas repara, continuo a dizer, os alunos. Há aqui uma coisa que eu não consigo, que no caso do curso de design, para nós é muito evidente. Talvez porque seja um curso em que nós, quer os professores, quer os alunos, entendemos que há uma relação com um trabalho muito mais flexível. Porquê? Os designers, sejam de têxtil, produto, comunicação, têm vindo em todo o mundo a criar os seus próprios pontos de trabalho, as suas próprias empresas. Quer dizer, há muitas empresas que começaram precisamente a partir dos cursos e de grupos de alunos que se juntam e fazem os seus
estúdios, os seus ateliês, etc. Portanto, há uma dinâmica de compreensão que o que é importante no curso é adquirir competências, não é o canudo. Porquê? Porque o canudo em si, quer dizer, devia dizer esta pessoa tem competência, mas ou a pessoa tem e consegue vingar no mundo do trabalho, ou então não consegue, não é? Seja por conta própria, seja em empresas já existentes. Portanto, esta noção de que adquirir competências é muito importante, no meu entender, deveria fazer com que os alunos deveriam começar a ponderar com muita seriedade o que é que querem. Por exemplo, fazer um estágio. Em que já viu? É um número de possibilidades incrível. Não pode fazer estágio para tudo. Não há linha branca. Não é? Não dá. Portanto, as pessoas têm que começar por perguntar onde é que eu realmente sou bom, o que é que eu gostaria de fazer, o que é que eu quero aprofundar. Portanto, e a partir daí, começar a dizer como é que eu chego lá. É? Por exemplo, o mundo das artes tem mais isso, que é curioso. Que os artistas, os pintores, os escultores, os músicos, os cineastas, etc., percebem que têm que posicionar, têm que se diferenciar, têm que fazer coisas que marquem a diferença, não é? E então lutam e vão à vida, não é? E vão para a luta com uma forma mais comprometida. Quer dizer, nós não podemos ver estes cursos de design, nem de moda, nem de produto, nem de comunicação, como um curso fechado. Não há design sem designer. Portanto, o designer tem que dizer quem é. Certo. Tem que provar em que é bom. Tem que saber o que é que quer. E depois como é que chega lá? O estágio pode ajudá-lo a chegar lá. Porquê? Por exemplo, eu tive um aluno que acabou por dizer eu quero ir, não sei o que mais, precisa escrever umas cartas para umas empresas. Nós escrevemos imediatamente uma carta. Sim, senhor, esse é nosso aluno, nós gostamos imenso dele, uma pessoa que ó, etc. E levavam eles fazer um estágio para a empresa italiana, uma francesa, uma espanhola, etc. E vinha de lá, fantástico. Oh, não sei, eu tive casos para tudo, não é? Tive um caso de uma aluna que foi para a Itália, pá, foi um fim do mundo, porque não se entenderam. Ela e a dona do ateliê, eu só me ria, porque aquilo parecia uma luta de galos, naquele caso de galinhas. Porquê? Porque cada uma delas tomou posição, que achava, não, a minha ideia que é correta, portanto, estão a ver o filme. Pronto, não acabou lá muito bem. Mas mesmo assim é uma boa experiência, porque o aluno confronta-se com uma realidade de trabalho, sem compromisso, não é? Porque é um estágio, não favorável. Tem que chegar ao fim, dizer o que é que correu mal, o que é que correu mal, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, não é? E isso é uma aprendizagem, vos digo, que nunca mais se esquece. É muito bom. Mas tive outras excepcionais em que as pessoas não só foram muito boas, como até aproveitaram e ficaram por lá, não é? Bom, mas existe investimento próprio. A pessoa tem que dizer o que é que eu quero, como é que eu chego lá, e o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero fazer. Por exemplo, uma coisa que eu tenho imensa pena é que vocês não se dediquem mais à parte têxtil. Há imenso emprego em toda a Europa a nível de design têxtil. E reparem, moda sem materiais excepcionais não existe. Há peças que nós olhamos para o material e dizemos o melhor que podemos fazer é pouco. Não façam muito, porque se fazem muito estragam tudo. Portanto, nós precisamos perceber essa ligação. E o design tem esta componente. E a moda nem se fala. É cosmética, é joias, é calçado, é acessórios, é penteados, é tudo. Tudo entra no pack da moda. E as marcas, o marketing está lá por causa disso, têm que pensar que a oferta, já raramente temos marcas que só ofereçam uma coisinha. Às vezes fazem isso quando estão a arrancar. Não têm assim grande capacidade. Mas mal podem, começam logo a juntar mais umas coisinhas, não é? Porquê? Porque o cliente gosta de ver um todo. A moda é interessantíssima. Há pessoas que me dizem assim, mas agora a moda está muito. Cada um faz a sua moda. Ok. Mas com o quê? Com aquilo que nós lhes propomos. Eles não fazem moda no vazio, não é? E, portanto, praticamente hoje, mais que nunca, o cidadão não precisa da moda. Certo. Mais do que o que fazia quando andavam todos mais ou menos iguais, não é? Com os penteados mais ou menos iguais, não é? Hoje, a diferença implica que haja mais diversidade de oferta. Agora,
o mundo está a mudar. Como é que vamos para a moda sustentável? Eu digo, sinceramente, era a área em que Portugal podia fazer séria diferença no mundo da moda e criar nome no mundo da moda. Mas para isso é preciso marcas. E Portugal continua muito avesso às marcas. Eu tenho muita esperança, porque é mesmo esperança, mas fundamentada. Já há uma série de marcas de acessórios, de vestuário, de roupa, de vestuário de pessoas adultas, infantil, já com muita diversidade, a chegar ao mercado pela mão dos portugueses. Já há muitas marcas muito boas, sustentáveis, portuguesas. Qual o problema? Nasceram há pouco tempo. Ainda são pequeninas, ainda não. Já temos uma outra que já se começa a ver, não é? Por exemplo, ninguém ignora a Pafá, não é? Já é, aliás, a única marca verdadeiramente internacionalizada que nós temos em Portugal com moda. Mas temos muitas outras. Já começamos a ter muitas outras. E algumas delas pequeninas a fazer um sucesso extraordinário. Cuidado. Sim, estilo topo de gama, não é? Por exemplo, ainda ontem estive a ver uma que é calçado, lá está, mas tudo a manter-se pequeno. Porquê? Elas têm clientela topo de gama, caríssimo, quer dizer, bastante caro, sim, para o produto que é, mas como é que elas fazem? O cliente escolhe, produzem para um cliente, ou seja, nunca têm assistentes de produção. É manual, lá está, muita manualidade, coisas muito sofisticadas, produto caro, mas o cliente escolhe, paga, fazem o produto, envia. Isso é o futuro. Mais do que nós pensamos. Pois, só que tem o problema das marcas sustentáveis e depois marcas pequenas sustentáveis são os preços e as pessoas Claro. nunca, não Claro. é nunca, mas não escolhem só, se vão comprar uma peça cara sustentável é mesmo para dizer que é. Exato. Porque é por ficar sustentável, ai, tão bonito Pois e é. assim, mas depois o que vão no dia a dia já nem há a Zara, que a Zara está a ficar cara também, é a Shein só. E depois tem o problema dos preços. Pois é, mas o problema está aí, é que as pessoas têm que pensar que o sustentável é necessariamente mais caro. Não tem outra solução. Por outro lado, também há outras soluções. E aí, ou somos designers ou não somos. Ou seja, imagine, porque é que devemos andar, e é uma coisa que vai acontecer, já está a acontecer, é aparecer em pequenos ateliês, lá está, criação do posto de trabalho, eu faço um ateliê, eu tenho o meu ateliêzinho, e então convido as pessoas, tenho umas calças, uma blusa, um vestido, um casaco da avó, da prima, não sei o quê, venha até cá, vamos transformar isto tudo em coisas atuais. Portanto, nós vamos começar a trabalhar por medida, não é? E vamos ajudar os outros a fazerem eles por medida, ou seja, há imensa coisa que se pode fazer. Ficar milionário com isso, esqueçam, tá? Porque eu não estou a ver. Porque ou há muito dinheiro para investir, há muito capital, e acredito que algumas vão conseguir isso, mas é acumular recursos, não é? A pessoa começa pequenino, vai fazendo mais, vai fazendo mais, vai fazendo mais. Olha, a marca que eu estou a pensar, não vou dizer o nome para não dizer que é publicidade, eu acredito que dentro de 10 anos aquilo é uma senhora empresa com capital mais que suficiente para investir a ser. Vai demorar 10 anos. Ou seja, é o problema das marcas. As pessoas que têm pressa de ter os seus rendimentos significativos não vão para as marcas, precisamente porque querem faturar rápido, não é? Querem segurança, não querem chatice. Meus amigos, todas as marcas que nós conhecemos, com volumes de vendas minimamente significativos, que agora estão todos a baixar há muito tempo, não é? Quantos anos é que têm de mercado? Não têm nenhuma com 5, 6, 10 anos. Não é? A vossa idade é a idade ideal para começar, cara. Resta-me apenas agradecer à professora e à Sara participarem. Acho que foi um momento realmente para conhecer a realidade que é. E pronto, siga nas redes sociais para ver mais episódios sobre os cursos da Escola de Engenharia e vemos no próximo episódio para falar sobre mais um curso.